Eu queria falar um pouco da motivação, mas eu resumo um pouco da minha história com a outra palavra, a história de superação. Eu sou natural de Fortaleza, Ceará, e comecei a prática do esporte, na verdade, muito tarde. Eu comecei a jogar voleibol já com 18 anos de idade e antes de jogar voleibol, eu já tinha jogado basquete, já tinha jogado futebol e por acaso mudei de escola, fui estudar no Colégio Marista, de Fortaleza, e chegando lá, uma forma mais fácil de me entrosar na escola seria através do esporte. E quando eu procurei um professor para solicitar ele uma vaga no time de futebol de salão, que eu era goleiro de futebol, ele me falou que já existiam 3 goleiros e que infelizmente não teria oportunidade para mim naquele esporte. E eu já me destacava pela altura, eu era mais alto do que os meus colegas de turma, e ele me perguntou se eu não queria praticar outro esporte. E eu falei para ele que estava atrás de praticar qualquer tipo de esporte, que seria uma ferramenta de sociabilidade, vamos dizer assim, naquela nova escola, né? Então eu fui para o voleibol. Até hoje eu agradeço ao falecido professor Gondim, que me indicou para mim ir para o voleibol. E na minha carreira já começou um pouco desastrosa, vamos dizer assim. Primeiro porque eu não entendia nada do voleibol, só tinha altura mesmo. E isso foi uma adversidade muito grande para mim. Mas eu tinha o objetivo, eu queria aprender aquele esporte, eu queria me destacar naquele esporte, né? E em 6 meses eu já fazia parte da seleção da escola, né? Eu disputei minha primeira competição, foi a Olimpíada Marista, que por acaso ia ser em própria Fortaleza, e seria a minha grande oportunidade de mostrar para os familiares, amigos, essa ascensão tão rápida que eu tive no voleibol. E no primeiro jogo, na primeira partida que eu fui enfrentar o meu adversário, se eu não me engano era a escola de Maceió, o Colégio Marista de Maceió, no primeiro lance eu quebrei o braço. Uma bola que eu fui defender, o outro jogador foi junto comigo. E naquele primeiro momento eu levei uma pancada, senti muita dor, tentei continuar, mas o time adversário sacou em cima de mim e eu tive que pedir o treinador para sair. E infelizmente foi aquela minha primeira experiência e a minha primeira frustração, porque eu tive que sair de lá direto para o hospital, engessei o braço e vi meu time ser desclassificado numa primeira competição da arquibancada. Eu acho que aquilo foi um dos fatores que me fizeram que eu desde cedo pudesse enfrentar esses obstáculos que a vida de nós todos proporciona para a gente, né? Foi em 1983 quando aconteceu esse episódio. Retornei depois de 2 meses, aos treinamentos e tive a oportunidade de fazer parte da seleção cearense. Isso enquadra, né, voleibol indoor ainda, e tive vários títulos como juvenil e tive a oportunidade e a felicidade de conhecer o meu parceiro de praia, né, Roberto Lopes. A gente fez uma parceria mais duradoura do voleibol de praia do mundo. Nós ficamos juntos 15 anos e foi nesse período que a gente se conheceu. E tivemos uma amizade muito bacana, muito forte. E paralelo a isso, naquela época, eu me lembro que começaram os torneios aqui, quem conhece Fortaleza, ali na volta da Jurema, começaram alguns torneios de vôlei de praia. E tinha uma pelada lá com as pessoas que jogavam uma pelada e eu sempre corria na praia e ficava sempre olhando aquela pelada. Ninguém me conhecia, eu ficava sentado assistindo aquele jogo, achando interessante e desafiador.
porque o vôlei de praia eles só tinham 2 jogadores, e o voleibol de quadra são 6. E eu achava que era muito fácil aquele jogo, aqui de fora observando, achava que aquilo ali era a coisa mais simples do mundo. Até que um dia faltou um jogador e aquela pessoa sempre me via ali todo dia. Ele me chamou para jogar, perguntou se eu jogaria. Eu gostava, aí eu disse, não, eu jogo vôlei. Eu passei um dos maiores vexames da minha vida, porque era um esporte totalmente diferente, você jogar quadro, jogar areia, jogar 2 jogadores e 6 jogadores, e realmente foi uma experiência triste. Mas eu saí dali com um desafio, eu queria aprender a jogar vôlei de praia. Eu achei que eu encontrei ali o meu caminho, a minha paixão. E nos dias seguintes, eu retornei ali para tentar entrar na pelada, mas infelizmente foi frustrante mais uma vez, porque toda vida que eu chegava lá, os times já estavam formados e não me davam a oportunidade para que eu pudesse aprimorar o voleibol, tentar melhorar o meu voleibol. Depois de muitos anos eu fui descobrir que já depois que eu tinha sido campeão mundial, já tinha ido para a Olimpíada, e eu fui descobrir o cara que jogava pelada me falava que toda vida que eu estava chegando, eles tiravam o time rapidinho lá para que eu não pudesse participar da pelada, né? E até brinquei com ele, eu acho que aquilo que você me deixou de fora foi um fator de motivação para mim, porque eu tentei, eu sempre me superando, tentando me motivar para sempre estar lá, até chegar um momento de ter a minha oportunidade e agarrar essa oportunidade como eu fiz, né? Então, vou contar um pouco agora da minha história, quando eu comecei a jogar o vôlei de praia, né? A minha parceria, eu comecei, como eu falei para vocês, com o Roberto Lopes, e a primeira oportunidade que a gente teve de jogar juntos, a gente jogava com parceiros diferentes, e os nossos parceiros eram empresários e tiveram que viajar. E na oportunidade eu chamei ele para jogar, nós jogamos o primeiro torneio, em Fortaleza ainda, e ganhamos esse torneio. Ali iniciou uma história de uma parceria muito bacana, porque a gente não ficou só em Fortaleza. Já em 1989, a gente teve um torneio para disputar em Recife, onde classificaria para o Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro. E esse campeonato era que classificava para o circuito mundial, o Campeonato do Mundo, que também era realizado no Rio de Janeiro. Nós ficamos em segundo lugar, os inventores do esporte, eram mais profissionais. Em 1990, a gente já mostrou a nossa cara. Então, uma dupla do Nordeste, do Ceará, saindo para disputar seu primeiro Mundial e já está ganhando as páginas dos jornais pelo Brasil, aquilo foi uma vitória incontestável para a gente. E foi uma grande festa no nosso estado. Nós fomos recebidos lá em Fortaleza, de carro de bombeiro, desfile de carro aberto, né? Fomos recebidos pelas autoridades, foi uma coisa muito bacana e que começou ali a grande história, motivou-nos a gente começar a disputar o vôlei de praia. Em 1991 começou o circuito nacional, né? O circuito Banco do Brasil, onde temos o circuito até hoje, são 20 anos de circuito, onde eu e o Roberto participamos da primeira etapa e fomos campeões. E essa etapa foi em Fortaleza também. Então, ali começava uma história muito bacana. Em 1993, a gente, pela primeira vez, passou por um momento muito difícil na minha vida do Roberto. Porque o Roberto perdeu a mãe e um mês depois eu perdi meu pai. Na véspera da gente disputar o campeonato mundial, que seria o campeonato de 94, nós tivemos a infelicidade de perder esses entes queridos, né? E que fez com que a gente se aproximasse
e que buscasse motivação para que a gente continuasse essa luta na nossa carreira, que a gente não desistisse nos percalços que a vida, às vezes, a gente passa. E a gente conseguiu, em 1994, depois de 3 anos, daquela terceiro lugar no Mundial, chegarmos no Rio e sermos finalmente campeões mundiais. A gente desbancou os americanos e pela primeira vez na história do Brasil, o Brasil se consagrava campeão mundial. Foi uma das maiores alegrias que eu já tive na minha vida. E até hoje, aos 43 anos, quando eu me sinto um pouco desmotivado ou um pouco cansado, eu boto aquela fita e relembro aquela vitória narrada pelo Galvão Bueno, transmitida pela Rede Globo, e a gente conquistando aquele título não só para o Ceará, mas para o Brasil. E foi uma grande festa no Ceará, no Brasil, no Rio. Nós voltamos conquistando, foi recepcionado no aeroporto, desfilamos em carro aberto. Foi um momento maravilhoso na nossa carreira e que nos proporcionou mais um objetivo. O esporte seria olímpico, aquele esporte de brincadeira que lá atrás a gente estava passando na calçada, correndo e brincando uma pelada. Em 1996, pela primeira vez, se tornou esporte olímpico.